Olá a todos, sejam mais uma vez bem-vindos ao canal do professor Anatólio Arce. Vamos seguir com a nossa série de resolução de questões da disciplina de História da prova da Escola Preparatória de Cadetes do Exército. Nesse vídeo nós vamos resolver questões da SpaceX do ano de 2016. No ano de 2016, a prova de História constituiu de 11 questões que nós vamos resolver a partir da questão 33. A questão 33, ela volta lá na Revolução Industrial Inglesa e ela vai dizer o seguinte enunciado: a Revolução Industrial, que teve lugar na Inglaterra do século XVIII, pode ser definida como uma transformação sem precedentes no modo de produção manufatureira que trouxe profundas mudanças na estrutura social e econômica da sociedade. Teve papel preponderante na sua ocorrência. Essa questão, o que ela está pedindo? Ela está pedindo para que você entenda a história inglesa um pouco antes de acontecer o início do processo que nós comumente denominamos de Revolução Industrial. Ou seja, o que ocorreu na Inglaterra antes da Revolução Industrial que fez com que esse país tivesse condições de se inserir no âmbito da Revolução Industrial primeiro do que os seus vizinhos europeus, os seus colegas europeus, certo? Então, a questão alternativa, ela vai atribuir ao cartismo. Ela vai dizer que o cartismo teve papel preponderante na Revolução Industrial Inglesa. Ela está incorreta, porque o cartismo ele é produto da Revolução Industrial Inglesa. Ou seja, tanto o cartismo quanto o ludismo, que são formas de enxergar o processo de produção, eles foram viabilizados em decorrência do processo de Revolução Industrial. Ou seja, eles são uma consequência do processo de Revolução Industrial e não a Revolução Industrial uma consequência deles. A questão está pedindo para que você fale da consequência, certo? Daquilo que provocou a Revolução Industrial e não das consequências da Revolução Industrial, certo? Então, o cartismo e o ludismo, que são consequências da Revolução Industrial, estão incorretos, certo? A alternativa C vai dizer o seguinte: uma ampla geração de energia elétrica. A primeira fase da Revolução Industrial, ela foi a fase do carvão, certo? E do ferro, sobretudo da questão do trem, certo? Da energia por explosão. Então, a energia elétrica, ela é uma criação da segunda parte da Revolução Industrial, tá bom? Não da primeira parte, que ele está pedindo da Revolução Industrial do século XVIII, certo? Revolução Industrial do século XVIII foi a parte da primeira Revolução Industrial, ou seja, a questão da energia elétrica ela vem na segunda fase da Revolução Industrial. Então, pela lógica, como que você vai atribuir a energia elétrica se ela nem existia nesse período histórico, certo? Não existia a energia elétrica. A energia elétrica é uma invenção posterior do ser humano, diria que foi a maior invenção da história da humanidade, porque nós estamos tendo a nossa aula em decorrência da energia elétrica, tá? Antes da internet tem energia elétrica. A D vai dizer a obtenção de empréstimos financeiros obtidos da França. Muita gente sabe que Inglaterra e França rivalizaram bastante no concerto europeu, rivalizam até hoje em certos aspectos, mas a França, no século XVIII, ela não era conhecida como um país em que tinha inúmeros banqueiros, certo? Nesse período histórico, os principais banqueiros da Europa eram os holandeses, certo? E também, em menor medida, os genoveses e os venezianos, mas principalmente os holandeses, certo? A Holanda era um país onde se tinha muitos banqueiros, até porque a Holanda era um país protestante, certo? Ela era um país calvinista, então ela não via os juros e a acumulação como um pecado, diferente do que ocorria na França, que era um país católico. Portanto,
a questão de obtenção de empréstimos também está incorreta. E só sobra que a alternativa correta, que o candidato precisa conhecer a história da Revolução, a história da Inglaterra, certo, candidatos? Estudem a história da Inglaterra, cai muito nas provas da SpaceX. O papel preponderante para a ocorrência da Revolução Industrial Inglesa foi a Revolução Gloriosa que favoreceu o capitalismo. Lembre-se, eu já falei em vídeos anteriores. 1588, Revolução Gloriosa, em que o absolutismo cai, Jaime II é destituído e a burguesia inglesa coloca em seu lugar o seu genro Guilherme d'Orange, certo? Ele é destituído pelo genro, o genro destitui o sogro, o príncipe d'Orange, Guilherme d'Orange, era um príncipe holandês, ele foi trazido para destituir Jaime I, para pôr fim ao absolutismo e consolidar o domínio da burguesia, certo? Na Inglaterra. E vindo também disso, na esteira disso daí, questões religiosas relacionadas à consolidação da Igreja Anglicana, certo? Portanto, a Revolução Industrial, enquanto um processo social também, não só um processo econômico, lembra que eu falei do pensador Eric Hobsbawm, que a Revolução Industrial também é um processo histórico, certo? Ela é consequência da Revolução Gloriosa de 1888, certo? A Revolução Gloriosa, ela favoreceu o desenvolvimento do capitalismo inglês que desembocou na Revolução Industrial. Portanto, a questão 33, a alternativa correta é a letra E. Vamos à questão 34. A questão 34, ela vai trazer o seguinte enunciado. Em 1578, Dom Sebastião, rei de Portugal, morre na Batalha de Alcácer Quibir. Sem descendentes, o trono foi entregue ao seu tio, Dom Henrique, que viria a falecer 2 anos depois, sem deixar herdeiro. Dom Henrique, ele era um cardeal, era um padre, estava velho e não tinha herdeiros. Depois de acirrada disputa, a coroa portuguesa acabou nas mãos de Felipe II, rei espanhol, dando início à chamada União Ibérica. Felipe II da Espanha foi proclamado o rei Felipe IV de Portugal, certo? Com esta união, um tradicional inimigo da Espanha torna-se inimigo de Portugal. Das opções abaixo, assinale aquele que se tornou o inimigo de Portugal. Você precisa entender como estava o jogo, o concerto europeu na Europa em 1578, certo? Você precisa saber que no final do século XVI tinha uma configuração, a Europa, uma configuração política entre os reinos europeus, certo? Em que tinha um amplo domínio da dinastia Habsburgo, Felipe II, inclusive, era um Habsburgo, e ele rivalizava com um país em específico, que era a Holanda, certo, gente? Era a Holanda. Como que você faz por eliminação se você tiver em dúvida? Você pode eliminar a Alemanha e a Itália, porque não existia a Alemanha e a Itália nesse período histórico. A Alemanha e Itália é uma construção do século XIX por meio da formação desses dois estados nacionais. Itália, 1860, Alemanha, 1870, após a Guerra Prussiana. A Guerra Franco-Prussiana, melhor dizendo. Então, não existia Alemanha e Itália, você já pode eliminar. Também pode eliminar a alternativa E, porque não existia os Estados Unidos, certo? Então, o que sobra? Sobra a Holanda e sobra a Inglaterra. Como que você elimina a Inglaterra e coloca a Holanda, que é a questão correta? Quem era o tradicional inimigo da Espanha na Europa era a Holanda. A Holanda rivalizava com a Europa, certo? A Holanda rivalizava com a Espanha, com o Império Espanhol naquele momento histórico. Lembre-se que em 1578 a Inglaterra não era uma potência que nós conhecemos hoje. A Inglaterra vivia um período desorganizado porque ela estava numa disputa interna religiosa entre católicos e protestantes muito forte. Lembre-se que por meados de 1550, 1548, 1550,
Henrique VIII faz a reforma religiosa, ele rompe com o Papa, e a Inglaterra entra num momento muito complicado de sua história interna. Então a Inglaterra ela não tinha se inserido ainda nos mares, certo? A Inglaterra não era uma potência nesse período histórico. Além disso, Portugal tinha boas relações com a Inglaterra, sempre teve boas relações com a Inglaterra, mas essas relações elas se tornaram desiguais, desiguais no sentido de a favor da Inglaterra, somente no século XVIII, quando a Inglaterra ela se torna uma potência por meio do seu processo de revolução industrial, certo? Isso aqui é o que eu falei na alternativa anterior. Lembre-se que a alternativa anterior nós falamos da Inglaterra. Portanto, não era a Inglaterra. O inimigo da Espanha, nesse momento histórico, era a Holanda, que se tornou o inimigo de Portugal. Lembre-se, candidatos, que os holandeses vieram para o Brasil, instalaram colônia aqui, lembre-se do conde Maurício de Nassau, e é uma consequência dessa mudança política que ocorreu na Europa, certo? Porque a Holanda também tomou Portugal como inimiga, já que as coroas estavam unidas, e a Holanda decidiu se inserir contra o Império Português, que era temporariamente Império Espanhol também, e enviou pessoas para colonizar a Holanda, inclusive tomou Salvador dos portugueses e tomou Recife dos portugueses, isso já no século XVII. Lembrando que a União Ibérica durou 60 anos, tá bom? Mas ela só foi resolvida mesmo em 1554, mas oficialmente ela terminou em 1640, ou seja, ela durou de 1580 a 1640, foram 60 anos de União Ibérica, certo? Mas o tradicional inimigo da Espanha, que também se tornou inimigo de Portugal, é a Holanda. Portanto, questão 34, a alternativa correta é a letra A. Vamos à questão 35. Questão 35, ela vai dizer o seguinte, ó: as relações entre a metrópole e a colônia foram redigidas pelo chamado Pacto Colonial, sendo este aspecto uma das principais características do estabelecimento de um sistema de exploração mercantil implementado pelas nações europeias com relação à América. Tudo bem. Com relação ao Brasil, do que constava este pacto, certo? O que a questão está pedindo? Ela está pedindo para que você fale o que estava contido nesse pacto colonial entre o Brasil e Portugal, certo? Muitos de vocês já sabem que o pacto colonial ele era um pacto de monopólio em que a colônia ela não tinha autonomia nenhuma frente à metrópole, nem autonomia para vender os seus produtos, certo? Por meio do pacto colonial, a metrópole era obrigada a enviar tudo que era extraído na colônia para a metrópole sem intermediários. A colônia ela não podia comercializar com outro comprador, ou seja, com outra entidade que não fosse a sua metrópole, razão pela qual todo o açúcar produzido aqui no Brasil era enviado a Portugal, posteriormente Portugal comercializava com outros países, mas o Brasil, a colônia, não poderia comercializar direto. E tendo em vista essa informação que eu já dou para vocês percebem que a alternativa A ela está incorreta, certo? Porque dizia que as colônias só poderiam produzir artigos manufaturados. O Pacto Colonial proibia as colônias de produzir manufaturas, inclusive se alguém manufaturasse algum produto aqui na colônia, poderia ser condenado à morte por enforcamento, certo? Ela é terminantemente proibido. A alternativa B vai dizer o seguinte: a produção agrícola seria destinada exclusivamente à subsistência da colônia. Incorreto. A produção agrícola ela era destinada majoritariamente para a metrópole, certo? Uma parte da produção agrícola ela era destinada para a subsistência da colônia, mas não era o produto da monocultura. Lembre-se que durante
o Brasil colonial, o Brasil do açúcar, sobretudo no século XVII, antes da corrida do ouro nas Minas Gerais, no século XVIII, o principal produto que era cultivado aqui era o açúcar. Então, a produção agrícola ela era majoritariamente a monocultura do açúcar. Para a subsistência, era destinada uma pequena porção de terra, certo, para a subsistência da colônia e não poderia exceder o necessário para a subsistência da colônia, certo? Não podia gerar excedentes, porque excedentes queria dizer lucros, queria dizer vendas, certo? A produção agrícola de subsistência, ela era exclusivamente para as pessoas não morrerem de fome, certo? Então, essa alternativa está errada, a alternativa B está errada. A alternativa C vai dizer o seguinte: a produção da colônia seria restrita ao que a metrópole não tivesse condições de produzir. Correto. Qual era a função da metrópole, a função da colônia, melhor dizendo? Produzir artigos que a metrópole não conseguia produzir. Repare bem, vamos pela lógica. O Brasil produzia cana-de-açúcar, produzia açúcar, certo? A matéria-prima para o açúcar, que naquele momento histórico valia muito dinheiro na Europa. Portugal não tinha terras disponíveis e não tinha clima para produzir o açúcar. Por isso que a colônia ela tinha que produzir, mas ela tinha que produzir aquilo que a metrópole não tinha condições de produzir no seu território. Lembre-se, candidatos, que a função da colônia, principal das colônias, nesse período histórico, era justamente produzir aquilo que a metrópole não podia produzir. Esse era o diferencial, ou seja, Portugal, um país muito pequeno, de clima temperado, muitas vezes, não conseguia produzir cana-de-açúcar, que era uma cultura muito favorável, ao clima temperado, certo? Muito favorável ao clima temperado, ou melhor dizendo, ao clima equatorial, ao nosso clima, não ao clima temperado deles. Então, a colônia ela produzia aquilo que a metrópole não tinha condições de produzir. Essa que é a alternativa correta. A D e a E estão incorretas porque a D vai dizer que a colônia poderia comercializar a produção que excedesse as necessidades da metrópole. Lembra que eu falei que era proibido produzir excedentes, certo? Toda vez que tivesse a palavra excedente, está incorreta, certo? Ela poderia produzir apenas aquilo de sua subsistência. Portugal permitia a produção de artigos manufaturados na colônia desde que a matéria-prima fosse adquirida na metrópole. Também está incorreto. Lembre-se que eu falei para vocês que produzir manufatura era penalizado com enforcamento. Era terminantemente proibido de acordo com o Pacto Colonial. Portanto, a questão 35, a alternativa correta é a letra C. Vamos para a questão 36. A questão 36, ela é difícil, você precisa ter um conhecimento relativo sobre a Idade Média. O século X é caracterizado na Europa pela desestruturação do Império Carolíngio, que era um império franco-germânico, e pelas invasões de outros povos. Esta situação acabou intensificando um processo de ruralização já em adiantamento e a procura da proteção militar oferecida pelos nobres e guerreiros por parte das pessoas pobres e com menos recursos. Era o início do que ficou conhecido como feudalismo. Tá bom, até aí tudo bem. Agora, candidato, prestem atenção no que está colocado aqui. Prestem atenção no que está colocado aqui, no que eu grifei. As instituições feudais se originaram de elementos romano-germânicos. São elementos germânicos, está pedindo da questão dos elementos germânicos, certo? Que caracterizaram a Idade Média. Foram 3 esses elementos germânicos que contribuíram para a consolidação do que se chama de feudalismo. Isso ficou muito claro após a desestruturação do Império Carolíngio. O primeiro deles
foi a economia agropastoril, certo? A questão da economia agropastoril. Lembre-se que os romanos, eles tinham a sua base econômica no escravismo, não na economia agropastoril. Eles também praticavam a economia pastoril, certo? A agropastoril, mas seu principal carro-chefe econômico era a estrutura escravocrata, certo? Então, o primeiro elemento é a economia agropastoril. Então, onde não tem agropastoril, você já pode eliminar a questão B, pode eliminar a questão C, pode eliminar a questão D, certo? Aí nós temos também o segundo elemento germânico que contribuiu-se para a estrutura feudal, certo? Que foi o comitatus. O comitatus era aquela relação entre sucerano e vassalo, que era baseado na honra e na lealdade. Isso é um elemento germânico. Por quê? Porque a estrutura romana ela era escravocrata, diferente da estrutura germânica, que era moldada por relações de vassalagem, certo? Que chamado de comitatus. Então, o segundo elemento germânico que contribuiu para a questão do feudalismo é o comitatus. E o terceiro elemento foi o benefício. O benefício era uma recompensa dado aos soldados por bravura. O Senhor ele dava uma recompensa ao seu vassalo se ele demonstrasse durante a guerra algum ato de bravura ante o inimigo. Lembre-se que o período da Idade Média foi um período em que ocorreu-se muitas guerras, certo? Muitas pestes, muitos problemas. Portanto, com base nesses três elementos que eu passei para vocês, nós temos a alternativa correta, que é a alternativa A, elementos germânicos. Quais são esses elementos germânicos? Economia agropastoril, comitatus e benefício, certo? Portanto, a questão 36, a alternativa correta é a letra A. Vamos à questão 37. Questão 36, ela vai da Idade Média e vem para o Brasil contemporâneo, para o Brasil do final do século XX. É um grande pulo, mas nós temos que estar preparados sempre para resolver essas questões. Vamos lá, a questão 37, ela vai dizer o seguinte, ó, diante do impasse econômico-financeiro do país e de circunstâncias internacionais, os governos brasileiros, no período de 1986 a 1994, atente-se bem a esse período de 8 anos, tentaram reverter esta situação, combatendo a inflação e procurando retomar o crescimento através de vários planos econômicos que foram implementados naquela época. A maioria desses planos, à exceção de planos fracassados, certo? Para a conquista da estabilização econômica, foram implantados os seguintes planos econômicos: Plano Cruzado, Plano Collor, Plano Real, Plano Verão, Plano Bresser. A sequência cronológica correta dos planos listados o que ele está pedindo? Ele está pedindo para que você fale na sequência cronológica desses planos. Nós podemos fazer essa alternativa pela lógica. Em que sentido? Qual foi o último plano, aquele que foi instituído em 1994, melhor dizendo, que pôs fim à inflação e consolidou a economia brasileira, ao qual nós vivemos até hoje? É o Plano Real, certo? É o Plano Real. Sabendo que o Plano Real foi o último, você já elimina a alternativa A e você já elimina a alternativa B, certo? Porque as únicas alternativas que traz o Plano Real como último, certo? Que é o terceiro da lista aqui, é a alternativa C, D e E. Mas não basta para nós resolvermos a questão, certo? Não basta para nós resolvermos a questão. Então, antes do Plano Real,
que foi instituído no governo do Itamar Franco em 1994, nós tivemos um presidente que foi destituído, que era o Fernando Collor. Antes do Plano Real, qual foi o plano que antecedeu, que está aqui na lista, certo? Que antecedeu o Plano Real? Foi o Plano Collor, certo? Foi o Plano Collor. Então, foi Plano Real em 1994, o Plano Collor em 1992, se não me engano, alguns anos antes, certo? Do Plano Real. Aí você já faz a eliminação, certo? Qual é o que tem o 3 e o 2? É a alternativa E. Portanto, essa é a correta. Você já consegue saber por quê? Porque o plano cruzado, o plano verão e o plano Bresser, todos eles foram instituídos no final da década de 1980, certo? Esses outros planos foram instituídos após a década de 1990, já na década de 1990, certo? Portanto, você já consegue, por eliminação, resolver essa questão. Então, a primeira foi o plano cruzado, depois o plano Bresser, depois o plano verão, depois o plano Collor e, por último, o único exitoso dentre eles, o plano real. Sendo assim, a alternativa 37, a questão correta é a letra I. Seguimos para a questão 38. Vamos resolver a questão 38 agora. A questão 38 vai trazer o enunciado. A Primeira Guerra Mundial inicia-se em 1914. Coerentes com seu tradicional isolacionismo, os Estados Unidos da América adotaram, a princípio, uma posição de neutralidade. Com relação a esses fatos, é correto afirmar que, na esteira da Segunda Guerra Mundial, da Primeira Guerra Mundial, ela foi uma guerra nos seus princípios europeia, certo? Em 1917 ocorre uma mudança em que o Império Russo sai da guerra por problemas internos, não vem ao fato aprofundar, mas a Rússia saiu da Primeira Guerra por problemas internos, ela assina o armistício com a Prússia, e os Estados Unidos entram na guerra, e isso faz com que a balança pende favoravelmente a favor da França e da Inglaterra, certo? Da Tríplice Entente. Sabendo disso, você já pode fazer algumas eliminações. Vamos ler a alternativa A. A alternativa A vai dizer o seguinte: os Estados Unidos resolveram declarar guerra à Alemanha em função da disputa por territórios coloniais na África. Os Estados Unidos nunca se interessaram por estabelecer colônias na África. Os Estados Unidos se inseriram no concerto africano, se pode dizer assim, de uma maneira diferente, com uma estratégia diferente, certo? Uma estratégia bem belicista, diga-se de passagem, mas não pela estratégia de estabelecer colônias. Portanto, a alternativa A, ela está incorreta, certo, candidatos? Vamos pular aqui para a alternativa E, que a alternativa E também ela está também incorreta, e eu vou dizer para vocês por quê. A está incorreta e a E também está incorreta. Se os Estados Unidos, eu já acabei de falar para vocês, eles entram na guerra em 1914, eles não se mantiveram neutros até o final da guerra, certo? Portanto, a E também está incorreta pela lógica, certo? A alternativa D vai dizer o seguinte: o ataque a instalações militares americanas na Europa foi o principal motivo que levou os Estados Unidos à guerra contra a Alemanha. Não havia instalações militares americanas na Europa. Os Estados Unidos entraram oficialmente na guerra por uma questão bem complicada até hoje, de que a Alemanha afundou submarinos e navios americanos no Atlântico Norte, certo? Esse foi o argumento. Portanto, a alternativa D também está incorreta. E a C vai dizer, a adesão dos Estados Unidos ao Tratado de Tríplice Entente de 1914 motivou a Alemanha a declarar guerra aos Estados Unidos. Os Estados Unidos entram na guerra em 1917 após a saída da Rússia. Então, essa alternativa ela está completamente incorreta. A alternativa correta é a B.
A entrada dos Estados Unidos na guerra foi motivada pela revelação de uma proposta de pacto entre a Alemanha e o México e pelo afundamento de um navio norte-americano. Oficialmente, os historiadores dizem o seguinte, que a Alemanha estava negociando um tratado com o México por debaixo dos panos para que o México tivesse condições de invadir os Estados Unidos pelo sul e retomar os territórios que os norte-americanos haviam tomado do México na Guerra de 1840. Os Estados Unidos, tomando conhecimento disso, certo? E também por causa do afundamento de um navio norte-americano, que é uma situação bem turva até hoje para nós, e os documentos não revelaram completamente isso. O que os Estados Unidos fizeram? Resolveram partir para o ataque, declararam guerra à Alemanha e entraram na Primeira Guerra Mundial e foram determinantes para pender em favor da Tríplice Entente, certo? Dos aliados França e Inglaterra. Portanto, a questão 38, a alternativa correta é a letra B. Vamos à questão 39. Questão 39 vai nos trazer o seguinte enunciado. Leia as afirmações abaixo referentes à Revolução Francesa. Alternativa 1, item 1, melhor dizendo. Sua principal função social era defender a nação. 2. Fase da Revolução Francesa, que durou de 1794 a 1799. 3. Revoltas camponesas comuns na França na década de 1780. E 4. Defendiam um governo central forte, o voto universal e a participação popular na direção do processo revolucionário, certo? Os fragmentos 1, 2, 3 e 4 referem-se respectivamente ao... Bom, você precisa saber a que cada alternativa acima está se referindo, certo? E encontrar embaixo a alternativa que traz a sequência correta, certo? Sua principal função social era defender a nação, certo? Sua fase da Revolução Francesa, que durou de 1794 a 1799. Vamos lá. Qual foi a frase que durou de 1794 a 1799? Foi a fase do diretório, certo? Então, você já mais ou menos já sabe que A2 quer dizer diretório. Revoltas camponesas comuns na França, na década de 1780, são as Jacqueries, já amplamente falado em provas da SPSEC sobre as Jacqueries. As Jacqueries eram revoltas camponesas comuns na França na década de 1980. A França vive uma situação alimentar muito difícil, certo? Uma situação financeira pior ainda, entendeu? Os camponeses estavam extremamente revoltados. Só com essas duas informações, você já consegue saber qual é a alternativa aqui que traz diretório e Jacquerie na sequência 2 e 3. É a alternativa B. Portanto, você já consegue resolver sabendo duas dessas informações, certo? A principal função social era defender a nação. Estava com a nobreza, tanto é que os principais cargos de oficiais militares só eram permitidos para pessoas da nobreza ocuparem, certo? E defendiam um governo central forte, voto universal e participação popular no processo revolucionário, eram os jacobinos, certo? Você não precisa saber todas as alternativas, você sabendo duas delas, você já consegue deduzir você já consegue deduzir por eliminação. Portanto, a questão 39, a alternativa correta é a letra B. Nobreza, diretório, Jacquerie e jacobinos. Vamos à questão 40. A questão 40 vai falar sobre a crise do sistema feudal. A crise do sistema feudal motivou uma série de mudanças sociais e culturais com o revigoramento do comércio e das cidades. Entre os séculos 11 e 13, na Europa, as alternativas abaixo
assinale nas alternativas abaixo, melhor dizendo, assinale aquela que se relaciona com o surgimento da burguesia, certo? A burguesia era um grupo que vivia nos burgos, que sobrevivia por meio do comércio. Eu sei que é mais complexo do que isso, tá? A burguesia enquanto classe, enquanto segmento da sociedade, eu sei que é mais complexo, mas vocês não precisam se aprofundar no que era de fato a burguesia para vocês resolverem essa questão, certo? O que ela está pedindo? Está pedindo, no tocante à questão da crise do sistema feudal, certo? O que motivou o surgimento da burguesia, certo? Que vai se tornar a classe dominante após a Revolução Francesa, tanto é que a Revolução Francesa e a Revolução Industrial são consideradas revoluções burguesas, por isso que elas são denominadas de revoluções burguesas. Muitas linhas marxistas gostam muito de enfatizar a Revolução Burguesa e tal. Bom, vamos lá. A alternativa A vai dizer o seguinte: os avanços tecnológicos adotados na agricultura não foram suficientes para ampliar o comércio de alimentos, incentivando a produção e comercialização de bens manufaturados. Essa alternativa está incorreta, porque foi justamente o contrário. Os avanços tecnológicos na agricultura fizeram com que a produção de alimentos aumentasse, produzisse o excedente, certo? E o comércio de alimentos fosse revigorado, certo? Então, essa alternativa está incorreta. A alternativa B vai dizer que a intensificação das invasões bárbaras motivou o surgimento de cidades fortificadas, onde a prática comercial era intensa. O contrário, o arrefecimento das invasões bárbaras, a diminuição das invasões bárbaras fizeram com que as cidades ficassem menos fortificadas, portanto, mais abertas para a atividade comercial, certo? Então, essa alternativa está incorreta. A alternativa C vai dizer o seguinte: a peste negra, por ser mais facilmente combatida nas cidades, onde havia melhores condições de higiene, fez com que as cidades multiplicassem suas populações e ampliassem as trocas comerciais. Incorreto. A peste negra era muito mais difícil de ser combatida nas cidades. As cidades tinham condições de higiene muito piores do que o campo, porque tinha uma concentração de pessoas muito maior. As cidades europeias, nesse período histórico, a maioria delas eram cidades porcas, cidades pestilentas, cidades cheias de ratos, tanto é que o grande vetor da peste negra eram os ratos. Então, essa alternativa está incorreta. A alternativa D vai dizer o seguinte: o crescimento do comércio com o Oriente e o surgimento de feiras nas principais rotas comerciais da Europa favoreceram o estabelecimento de uma nova classe social de mercadores e artesãos, assim como o surgimento de várias cidades no interior europeu. Alternativa correta. Foi isso que aconteceu. O surgimento da burguesia estava relacionado ao crescimento do comércio com o Oriente e o surgimento de feiras nas principais rotas comerciais da Europa, que favoreceram o estabelecimento de uma nova classe social de mercadores e artesãos, assim como o surgimento de várias cidades no interior europeu. Alternativa correta, letra D. Tudo a ver. A alternativa E está incorreta, porque ela fala que o advento da Guerra Santa desmotivou práticas comerciais entre os artesãos e os organizadores das cruzadas, em função de sérias ameaças às rotas comerciais do Oriente, limitando o comércio do continente europeu. Ao contrário, as cruzadas criaram novas rotas comerciais. Uma das consequências das cruzadas, além dos cristãos se apoderarem de muitas esculturas orientais, de muitas riquezas esculturais orientais e levá-las, quase todas elas, para o Vaticano, foi a abertura de rotas comerciais com o Oriente, certo? Portanto, essa alternativa aí, ela está incorreta. A questão 40, a alternativa correta é a letra D. O crescimento do comércio com o Oriente e o surgimento de feiras nas principais rotas comerciais da Europa favoreceram o estabelecimento de uma nova classe social de mercadores e artesãos, assim como o surgimento
de várias cidades no interior europeu. Vamos à questão 41. Questão 41, interessante, ela vai vir para o Brasil da década de 30, final da década de 1930, começo da década de 1940. Entre 1939 e 1945, o mundo foi abalado pela Segunda Guerra Mundial. O Brasil, inicialmente, adotou uma posição de neutralidade, porém, em 1941, acordos internacionais começaram a ser feitos para apoiar os aliados. Sobre a participação brasileira na guerra, é correto afirmar que a diplomacia do governo Getúlio Vargas era uma diplomacia complexa, mas havia no interior do governo uma disputa muito grande entre os germânicos e os americanos, certo? Os americanos, eu vou falar mais deles, que foi a coalizão que acabou convencendo o presidente, era liderado pelo chanceler Oswaldo Aranha. E o chanceler Oswaldo Aranha, ele pressionou durante muito tempo Vargas a tomar uma posição a favor dos aliados, ou seja, a favor dos Estados Unidos contra a Alemanha nazista, certo? Mas nesse jogo, o Vargas conseguiu vender ou trocar o seu apoio aos Estados Unidos à guerra em troca de vantagens econômicas, certo? Mas não é isso que a questão está pedindo. A questão não está pedindo que você saiba disso. A questão, ela está pedindo para você falar sobre a participação brasileira na guerra, não sobre os motivos que levaram o Brasil a participar da guerra e a romper a sua neutralidade em favor dos aliados norte-americanos. A questão A vai dizer o seguinte: o governo brasileiro era totalmente favorável a acordos com os aliados desde o início do conflito. É incorreto. Como eu acabei de falar, tinham setores dentro do governo Vargas, inclusive dentro das Forças Armadas, que eram pró-Alemanha, vai entender, né? Também não se tinha uma noção muito abrangente dos horrores cometidos pelo nazismo, então eles poderiam até, de certa forma, alegar uma ignorância. A alternativa B, que também está incorreta, vai dizer os alemães afundaram navios brasileiros no final de 1941. Isso ocorreu na Primeira Guerra e não agora. E a alternativa C, ela vai dizer a FEB participou da campanha na Itália como parte do 5º Exército Norte-Americano. Alternativa correta. O Brasil participou da Segunda Guerra Mundial, inclusive enviando uma força expedicionária para lutar na Itália contra a ocupação nazista. Inclusive, o Exército Brasileiro, a Força Expedicionária Brasileira, foi lutando na Itália, foi primordial para a tomada de Monte Castelo. Então, quando vocês passarem por uma rua chamada Monte Castelo, saibam que isso tem um significado extremamente importante para o Exército Brasileiro e para o Brasil, porque Monte Castelo, na Itália, foi a região libertada por tropas brasileiras da mão dos nazistas, certo? Os nazistas tinham ocupado a Itália naquele momento histórico. República de Saló, mas não vem ao caso. Essa que é a alternativa correta. A alternativa D está incorreta, porque ela fala que a Alemanha declara guerra ao Brasil em 41, foi o contrário, e a alternativa E vai dizer, no dia D, por ocasião do desembarque, o Brasil sofreu grandes perdas, o Brasil não participou com tropas no desembarque no dia D da Normandia, certo? Foram os americanos. O Brasil lutou na Itália, certo? Ao lado do 5º Exército Norte-Americano e, repetindo, foi primordial para a libertação de Monte Castelo do domínio dos nazistas. Questão 32, ou questão 42, melhor dizendo. Questão 42 vai dizer o seguinte: as reformas religiosas ocorridas na Europa no século XVI devem ser analisadas como parte integrante do processo de transição do feudalismo para o capitalismo. Dessa forma, implicaram conflitos entre a doutrina religiosa que vigorava e as novas práticas relacionadas à ordem econômica. Assinale a alternativa que se refere aos conflitos apresentados. Pessoal, sugiro que vocês leiam o livro do Max Weber, A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo.
Você só consegue resolver questões desse assunto tendo uma visão mais abrangente do significado do protestantismo para o desenvolvimento do capitalismo. E a questão que é a correta, que ele está pedindo, implicar-se conflitos entre a doutrina religiosa e as novas práticas, era a questão da usura, em que os protestantes, não todas as linhas, mas a linha basicamente calvinista que nós estamos falando, ou anglicana também, aquela em que surtiu o efeito do desenvolvimento do capitalismo na Inglaterra e nos Estados Unidos, eles adotavam a prática da usura. O que é? A cobrança de juros. A Igreja Católica ela vetava a cobrança da usura, certo? Portanto, a alternativa que se refere aos conflitos apresentados, qual era esse conflito? Entre a doutrina religiosa que vigorava, certo, a doutrina católica, e as novas práticas relacionadas à nova ordem econômica, capitalismo. A alternativa que aquilo que chocava entre a ética católica, certo, e a nova ordem econômica capitalista era a prática da usura, certo? A questão da predestinação, ela é importante também, mas ela não está sendo pedida, certo, entre um conflito entre a nova ordem religiosa e a nova prática econômica. Não são os atos de supremacia, nem a teologia agostiniana e nem o tomismo, certo? Portanto, a alternativa correta na questão 42 é a prática da usura. Vamos à questão 43. Questão 43, ela vai dizer o seguinte: em 1781, o general inglês Cornwallis rendeu-se aos revoltosos norte-americanos na Batalha de Yorktown, dando início às negociações que levaram a Inglaterra a reconhecer os Estados Unidos da América como nação livre. Ele está falando da batalha em que expulsou-se os ingleses do território norte-americano e consolidou-se a independência das 13 colônias conhecidas atualmente como Estados Unidos da América. Na formação desse novo Estado, pode-se destacar o que estava em jogo na formação desse novo Estado. É isso que a questão está pedindo. Como que se formou esse novo Estado? É importante para responder essas questões da SpaceX conhecer um pouco da história dos Estados Unidos colonial e do processo de independência norte-americano, costuma cair bastante nesse tipo de prova. E a alternativa A vai dizer o seguinte: um poder central forte e nenhuma autonomia política administrativa aos Estados-membros. Incorreto. Tem toda uma discussão sobre o federalismo, feita por Adams, por Hamilton e por outros pais fundadores da República, em que eles defendiam uma autonomia contra o poder central. Tanto é que o nome do país se tornou Estados Unidos da América, certo? Isso também gerou um grande debate na questão do perigo de fragmentação dos estados, né, que pudesse colocar em perigo a unidade territorial da República, mas isso não aconteceu historicamente, eles seguem unidos até hoje. A adoção do sistema parlamentarista incorreto, os Estados Unidos inventaram um novo sistema de governo, o presidencialismo, certo? Então, está incorreto. O parlamentarismo era uma versão inglesa. Se, como eles estavam em negação da colônia metropolitana, eles não podiam adotar o mesmo sistema. A alternativa C vai dizer a participação política dos indígenas e dos negros, fora de cogitação. Muitos dos pais fundadores da República eram escravocratas, tinham escravos. Thomas Jefferson, que tanto falava em liberdade, ele era um senhor de escravo. Óbvio que ele, um pouco antes de morrer, ele libertou os escravos dele, fazendo justiça histórica, mas ele era um senhor de escravo, ou foi um senhor de escravo, em praticamente todo o longo de sua vida. A alternativa D vai dizer o seguinte: um poder central mais fraco e Estados-membros com muita autonomia política administrativa. Incorreto. O poder central ele não era fraco, ele era forte, embora os membros tinham bastante autonomia política e administrativa. Os pais fundadores da República, se vocês, candidatos,
derem uma olhada no começo, toda aquela discussão ali, nas 3 primeiras décadas de formação do Estado Nacional norte-americano, você vai observar que eles demoraram para encontrar um meio termo entre centralização e descentralização entre os estados, certo? Isso daí dividiu bastante a sociedade norte-americana na época, a elite política norte-americana na época, certo? Eles demoraram algumas décadas para encontrar um consenso no tocante a isso. Eu arriscaria dizer que esse consenso mínimo ele só veio após a Guerra Civil, lá no século XIX, entre 1661 e 1663, certo? Portanto, entre 1661 e 1664, certo? Portanto, a alternativa D está incorreta. E a alternativa E, ela é a correta por eliminação, ou ela é a mais correta, porque esse novo Estado ele pode se destacar a formação de um Estado com base nas ideias oriundas do iluminismo, certo? A questão dos 3 poderes, a questão do pensamento lockeano da liberdade e do culto à propriedade privada, que teve bastante na questão da formação do Estado norte-americano, certo? Portanto, a questão 43, a alternativa correta é a letra E, a formação de um Estado com base em ideias oriundas do iluminismo, certo? Questão 44, também conhecida como a última questão, ela vai trazer o seguinte enunciado. No século XIX, uma corrente de filósofos acreditava ser possível reforçar o capitalismo por meio da ação do Estado ou da associação dos trabalhadores em cooperativas autogeridas. Esses princípios são denominados, vamos lá, a questão de cooperativa autogeridas é socialismo, certo? Só que nós temos 2 alternativas de socialismo aí, certo? Materialismo histórico não porque materialismo histórico é uma forma de enxergar a história, é um método de análise histórica em que você analisa a história com base sobre os auspícios da luta de classes e você subordina acontecimentos políticos a acontecimentos econômicos. Está ligada a Karl Marx, foi criada por Karl Marx, ou seja, o materialismo histórico é produto do marxismo, mas não está ligado à questão da associação de trabalhadores em cooperativas. Também não é o liberalismo, porque o liberalismo prega a livre concorrência e a acumulação embrutecida de capital, e não é o anarquismo que ele prega o fim de qualquer regra, de qualquer associação ou organização. Sobra 2 tipos de socialismo, o utópico ou o científico. Não é o socialismo científico, porque o socialismo científico é aquele de cunho marxista, certo? Também surge no século XIX, mas o socialismo científico ele prega a extinção do sistema capitalista por meio da tomada do proletário ao poder via revolução, certo? O Estado capitalista ele é destruído por meio da revolução proletária, portanto não é socialismo científico de Marx, é socialismo utópico. Por que ele é utópico? Porque ele falava em reformar o capitalismo por meio da adoção do Estado ou da associação de trabalhadores em cooperativas autogeridas. Ele foi denominado socialismo utópico, esse tipo de socialismo, devido à sua impraticabilidade na prática, sendo redundante, a sua inviabilidade na prática. Portanto, essa corrente de filósofos, que eram conhecidos como socialistas utópicos, que eram criticados pelo Marx e pelo Engels e posteriormente reproduzidos pelos marxistas, eram conhecidos como socialismo utópico. Portanto, a questão 44, a alternativa correta é a letra B. Bom, é isso. Obrigado pela atenção de todos vocês. Seguimos aqui com nossos estudos.